Hello students, my name is Anne, meu nome é Anne, eu sou professora de língua inglesa da rede municipal e ensino nas escolas Santa Ângela e Violeta Formiga. Então, hoje nós vamos trabalhar um tema que é comum não só ao oitavo e ao nono ano, esse é um tema que vocês irão levar para o ensino médio também, certo? Poderão também levar aqueles que seguirem para a universidade, para a faculdade, e também irão precisar dessas reading strategies, que são estratégias de leitura, ou reading techniques, que são técnicas de leitura. Então, é um tema que vai acompanhar vocês durante todos os anos aí da vida acadêmica, não é isso? Então, o que são reading strategies? São estratégias de leitura, não? São técnicas ou métodos que os leitores usam para adquirir a informação. Ou ainda, procedimentos ou atividades escolhidas para facilitar o processo de compreensão e leitura. Então, são coisas que vão ajudar, são técnicas que vão te ajudar a compreender aquele texto, né? É importante dizer para você, estudante, que não é necessário que você conheça todas as palavras do texto para que você entenda a ideia geral, a ideia central dele e, inclusive, informações específicas, né? Não é preciso que você conheça todas as palavras, a gente não sabe de tudo, né? Ninguém sabe de tudo, nem na língua inglesa, nem na língua portuguesa. A gente está sempre aprendendo uma palavrinha nova, sempre aprendendo uma expressão nova, né? A língua, ela vai se modificando, então é importante que vocês tenham isso em mente, né? A gente está sempre aprendendo vocabulário novo. Então, como primeira estratégia, técnica de hoje, eu trago a estratégia prediction. Vejam só, de acordo com essa imagem aqui, prestem bem atenção na imagem. Mesmo sem saber, sem ter lido o texto, vocês conseguem identificar o possível tema do texto, né? Nós temos aqui, vejam só, toda a imagem, né? Eu acho que vocês já têm uma ideia sobre o tema do texto antes mesmo de ter lido esse texto. Então, é disso que trata essa técnica prediction. Predição ou prediction. É uma atividade de pré-leitura, né? Pré é que vem antes, né? Na qual se é levado a deduzir o conteúdo de um texto. Vejam só, look at these pictures. Vejam essas imagens, né? Look at these pictures aqui, né? Se elas acompanham o texto, aqui nós já temos um textinho, né? Algumas palavras e tal, mas já dá para você perceber, para você entender que o tema desse texto provavelmente estará ligado à natureza, à preservação da natureza, certo? Então, quando você entende o tema sobre qual é o texto antes mesmo de ter lido, seu cérebro já aciona algumas palavras que são relacionadas a esse tema. Por exemplo, se o tema é violência, né? Quais são as palavras que vão aparecer, né? Delegacia, assalto, essas palavras chatas, né? Vão aparecer. Então, mas se o tema é preservação da natureza, quais são as palavras que possivelmente irão aparecer naquele texto, não é isso? Então, por exemplo, ao ver uma foto ou uma manchete em um site, pode-se prever qual o assunto da matéria. Com isso, o leitor será estimulado a ler ou não, né? Dependendo se ele não quiser ler, ele vê lá e é sobre isso, quero ler não. Ele irá prever o conteúdo do texto, certo? É a primeira coisa que deve ser feita antes da leitura do texto iniciar, certo? Prever o conteúdo. É a primeira coisa que deve ser feita antes de você começar a leitura. Então, por exemplo, aqui nós temos, vejam esta imagem, né? Sobre se nós tivermos um texto, né, para dar apoio a esta imagem. Vocês acham que o texto vai ser sobre o quê? Sobre preservação da natureza? Sobre animais em extinção? Qual será o tema?
Eu acho que vai ser racismo, não é isso? Vejam lá. Então, aqui nós temos, só para concluir, ok? A imagem, né? Mostrando aqui que muito provavelmente o tema relacionado ao texto será racismo, ok? Então, vamos à próxima técnica, a próxima estratégia. Nós vamos agora falar das palavras cognatas. Vocês já ouviram falar das palavras cognatas? Né? As palavras também chamadas de palavras transparentes. Palavras cognatas. Essa expressão faz você se lembrar de alguma coisa. Quando estudamos a língua inglesa, conhecemos os termos desse idioma, chamados de cognatos. Contudo, você sabia que na língua portuguesa eles também existem? As palavras cognatas estão presentes em muitos idiomas. Mas qual é o significado da palavra cognata? A partir de seu significado, vocês terão uma boa pista sobre nosso objeto de estudo. Cognata é um vocábulo derivado do latim. O latim também é nossa língua mãe, a nossa língua de origem, né? A língua portuguesa também deriva do latim, né? Então, por isso dizemos que é a nossa língua mãe. Cognatos, substantivo que denomina as palavras que nasceram juntas, certo? Essas palavras nasceram juntas e, por isso, apresentam similaridades. É como se as palavras cognatas fossem palavras irmãs, sisters, certo? Derivadas de uma mesma raiz ou provenientes de uma mesma origem etimológica. Ai, professora, que palavra é essa etimológica? Olha só, a etimologia é a parte da gramática que trata da origem e da formação das palavras, mas isso, cenas dos próximos capítulos, tá bem? Muito bem, let's practice. Vejam aqui, nós temos aqui nessa word cloud, nessa nuvem de palavras, eu acredito que vocês possam perceber que existem muitas palavras que são parecidas com as palavras da nossa língua, a língua portuguesa. Observem, então vamos lá. Ó, education, educação. University, universidade. Museums, museus. Ok, let me see. Institutes, institutos. E tantas outras, né? Celebration, celebrar. Dedication, dedicação. Innovation, inovação. E tem muitas palavras que são parecidas com as nossas. E isso torna a leitura de um texto em inglês mais fácil, mais próximo para ser compreendido, tá certo? Muito bem. E os falsos cognatos? São os falsos amigos. É aquele que parece, mas não é. Ele parece, mas a tradução é outra, certo? Muitas vezes completamente diferente, certo? Não pegam uma única vírgula, certo? Nós temos aqui alguns falsos cognatos, né? Beef, exit, diversion. Vamos lá. Diversion, sensible, beef, exit, mayor, office, service, college, fabric, requirement, prejudice, appoint, amass, support, e tem um montão. Vamos agora praticar um pouco. Let's practice. Então, eu separei todas essas palavras aqui, essas 10 palavrinhas, existem muitas outras, certo? Mas aí a gente começa devagar, né? Devagar e sempre. Então, alias, amass, discussion, diversion, fabric, mayor, parents, prejudice, push,
sensible. Essas palavras causam muita confusão na leitura de um texto, porque o aluno já pensa que ela significa exatamente aquilo que ele vê, né? Por ser justamente muito similar à língua portuguesa. Mas elas lembrem que elas são falsas amigas, são perigosas. Vamos lá. Alias são pseudônimos, são nomes fictícios, né? Nomes fictícios são muito usados em filmes, em obras de arte, da literatura, né? Obras da literatura, né? Então, alias não é aliás. Alias são pseudônimos, são nomes fictícios. Amass parece com o quê? Parece com o verbo amassar. Ih, mas não é amassar. Amass é acumular, certo? Acumular, amass. Discussion. Quando a gente vê essa palavra, a gente pensa logo que é uma discussão, uma briga, não. Uma discussion é uma discussão, mas é uma discussão em busca de perspectivas, troca de ideias, é uma discussão salutar, não é uma briga, certo? As pessoas se reúnem para uma discussion, então as pessoas se reuniram para tratar de um determinado assunto, discutir aquele assunto, trocar ideias, e sempre em busca de novas perspectivas, né? Então, diversion. Confunde-se muito diversion com diversão, mas diversion não é diversão. Diversion significa desvio. Já pensou, você está lá dirigindo, aí vê essa placa diversion, diversão, eu vou para lá. Não, diversion é desvio, tá certo? Então significa dizer que ali tem um desvio, que você deve desviar ou não. Vai depender aí da estrada. Fabric. Essa confunde demais. Ah, é a fábrica. Não é a fábrica. Fabric é tecido, certo? Mayor. Os alunos, nós todos em geral, né? Pensamos que mayor é maior, mas mayor não é maior. Mayor é prefeito, ok? So, fabric, tecido, mayor, prefeito. Parents. Ah, esse aqui confunde muito também. Parents. Parents não são os parentes próximos, né, ou distantes. Parents são os pais, é a mamãe e o papai, certo? São os seus pais. Your parents. Ok? Prejudice. Confundido com prejuízo. Mas prejudice não é prejuízo. Prejudice significa o quê? O que é que vocês acham aqui de acordo com essa imagem? Vamos usar a técnica do prediction, né? De você prever antes de saber, antes de ler o texto. Então, prejudice significa preconceito, certo? Preconceito. Então, parents, parentes, prejudice, preconceito. Lembrem-se que eles são os falsos amigos. Ok. Falsos amigos. Ixi, esse também confunde muito. Push. Push. As pessoas pensam que é puxar, mas push não é puxar. Push é empurrar. E pode ser também push, se você está apertar. Push the button. Aperte o botão, empurre o botão, certo? So, push é empurrar, pode ser também no sentido de apertar, ok? E pull é que é puxar, certo? Push and pull. Sensible, confunde muito também. Sensible não é uma pessoa sensível. She is sensible, não. Se você disser she is sensible, você está dizendo que aquela pessoa, ela tem bom senso, ela é sensata. Se você quiser dizer que ela é uma pessoa sensível, que qualquer coisa ela fica muito triste ou chora, a palavra é sensitive. She is a sensitive person. Ela é uma pessoa sensível. Então, sensível, aquele sensível de se emocionar com facilidade, é sensitive, tá? Aquela pessoa que se emociona fácil, ela é sensitive,
certo? E sensible é uma pessoa sensata. Então, como vocês podem perceber, os falsos amigos enganam muito. The end. Este foi o assunto de hoje, certo? Trabalhamos com Reading Strategies ou Reading Techniques. Gosto sempre de lembrar que esse é um assunto que irá acompanhar vocês aí durante todo o Fundamental 2, Ensino Médio, muito provavelmente também durante a graduação de vocês, certo? Quando vocês forem para a faculdade. So, that's it. Então é isso. Goodbye.